Às vezes, olhamos ao redor e pensamos, não é possível que ninguém mais enxergue que, mesmo nas melhores épocas e nos melhores lugares, vivemos um pesadelo. De fato, não é possível mesmo. Existiram e ainda existem muitos que pensam dessa maneira. Não é um clube exclusivo, qualquer um pode entrar. Então, por que o grupo de pessoas que enxergam a realidade como sendo análoga a um interminável pesadelo é bem menor do que o grupo de pessoas que a enxergam como um empreendimento que vale a pena ser perpetuado para sempre? Como apontam alguns filósofos contemporâneos, existem amplas evidências de que a maior parte da nossa espécie sofre de viés otimista e de polianismo. Mais da metade das pessoas, muito mais que a metade, aliás, acredita ter uma vida muito melhor do que a média. A conclusão pessimista de mundo e as éticas negadoras da vida que advêm desse pessimismo filosófico não são pautadas na noção de que somos incapazes de resolver os problemas sociais que nos afligem. Elas também não se baseiam na suposição de que somos incapazes de resolver problemas técnicos que resultem em uma melhora significativa na qualidade de vida humana. Você pode ser pessimista, filosoficamente falando, e ainda assim considerar justas as lutas contra a desigualdade, contra o racismo e contra a exploração de classe. Mais do que isso, não há problema algum em acreditar que esses problemas possuem soluções. Do mesmo modo, você também estará correto se pensar que a humanidade tem plena capacidade de melhorar a qualidade de vida de todos, aplicando descobertas no campo científico a técnicas avançadas. Afinal, a humanidade tem feito isso nos últimos séculos. Aos poucos, ela supera problemas sociais e tecnológicos. O ano de 2020 nos trouxe versões atualizadas de aflições que a humanidade já conhece bem, ainda que volta e meia nós nos acostumemos com elas ao ponto de esquecermos que são ruins e que precisam de respostas. Racismo, pobreza, exploração, falta de perspectiva econômica, bilhões de pessoas se virando para sobreviver e matando umas às outras por oportunidades cada vez piores. Epidemia. Tudo isso enquanto os donos do mundo, que são poucos, vivem na opulência e no privilégio. No caso brasileiro, temos ainda que suportar um governo que é um dos exemplos mais bizarros da onda reacionária e neofascista que se abateu sobre o mundo nos últimos anos, movida por um crescente movimento obscurantista de décadas, do qual eu mesmo já fui um admirador idiota no passado. Contudo, apesar desses problemas serem complexos, não é tolice acreditar que possam ser resolvidos, por mais difícil que seja o enfrentamento. Entre o final do século passado e o início deste, diversos pensadores, uns mais sérios do que outros, imaginaram a resolução de questões ainda mais profundas que afligem o ser humano desde os seus primórdios, questões que mexeram com as sociedades ao longo da história e, também, com a espécie humana em si. Refiro-me à proposta de certos futuristas norte-americanos e europeus de estender a vida humana indefinidamente, seja por meio de tecnologias médicas que retardem, impeçam ou revertam o envelhecimento, seja através de meios quase que mágicos de transferência da nossa consciência para computadores, tornando-nos virtualmente imortais. Em luz do ano de 2020 e seus problemas mais prementes, sonhos de imortalidade vindos de pensadores brancos, europeus e norte-americanos soam como white people problems, e de certa forma até são mesmo. Mas tais sonhos ou propostas servem para ilustrar o quão fútil e mal direcionados são determinados esforços e vontades humanas, pelo menos a partir de uma filosofia negativa. Nick Bostrom, filósofo sueco que se tornou bastante conhecido pelo seu argumento de que provavelmente vivemos em uma simulação de ancestrais feita por seres humanos muito avançados, publicou um texto em meados dos anos 2000 intitulado A Fábula do Dragão Tirano. Na história, a humanidade é afligida durante muitos e muitos séculos por um enorme dragão devorador de pessoas. Todos os dias, ao cair da noite,
o dragão exige que alguns milhares de humanos sejam entregues ao pé da montanha onde vive para que ele possa se alimentar. Por mais que tentassem se rebelar, lutar, fazer magias ou rezas para destruir o dragão, nada acontecia. Seu poder era absoluto. Os humanos, então, decidiram impor uma lei que obrigava que idosos fossem servidos de alimento para o dragão. Com o tempo, surgiram dragonólogos, estudiosos da coisa. Religiosos e filósofos passaram a considerar o dragão como parte da ordem natural, algo benéfico até. O passar dos séculos fez eles perceberem que quanto mais regularmente idosos eram servidos ao dragão tirano, menos ele se revoltava e saía para arrasar cidades e matar pessoas aleatórias. À medida em que a humanidade ia crescendo e se desenvolvendo, o dragão exigia um número maior de vítimas, chegando a mais de 100 mil por dia. Ele mesmo foi aumentando de tamanho, sendo quase tão grande quanto a montanha em que habitava. Em um determinado momento, surgiram dragonólogos iconoclastas que resolveram questionar se era mesmo impossível matar o dragão. Com muito esforço, recursos e engenhosidade, a sociedade humana se mobilizou para criar uma arma capaz de matar o dragão, o que acontece ao final da história de Bostrom. O dragão, segundo o próprio Bostrom, é uma analogia para a morte. Segundo ele, a humanidade atual ainda está nos estágios primordiais de questionamento da necessidade da morte. Um dia, porém, através de muito esforço e da engenhosidade humana, tecnologias avançadas serão capazes de nos tornar impermeáveis à velhice e às doenças mortais. O problema todo é que isso se pauta na ideia de que a morte é o único ou o maior de todos os males, o que não é necessariamente verdade, especialmente em se tratando de filosofias negativas. O nascimento, o passar a existir, nos coloca forçosamente dentro de uma estrutura terminal, independentemente da morte pontual que ocorre ao final de nossas vidas. Dentro dessa estrutura terminal do ser, citando Júlio Cabreira, o ser humano é afetado, desde o início do seu surgimento, por 3 tipos de atrito: dor física, desânimo e, por último, a exposição agressiva de outros humanos, também eles submetidos aos 3 tipos de atrito. Fim de citação. Para conseguir enfrentar isso, nós nos equipamos, segundo Cabreira, de mecanismos de criação de valores positivos que funcionam como defesa, mecanismos que o humano deve manter constantemente ativos contra os avanços do surgimento decrescente e seus 3 tipos de atrito. Os valores positivos que criamos são capazes de adiar, amenizar, atenuar os atritos. Eles são capazes até de nos fazer esquecer completamente a nossa condição. De nada adiantaria ser imortal, pois esses atritos continuarão existindo. Na hipótese de sermos capazes de controlar a dor física e até a emocional através de tecnologias futuras, ainda continuaríamos com outros tipos de atrito, como o tédio, que junto com a dor é condição basal da existência dos seres humanos. Há que se ter um pé atrás também quanto à nossa capacidade de solucionar problemas sem que novos reveses surjam. Máquinas movidas a combustíveis fósseis substituíram a atração animal, humana e eólica, mas elas criaram toda sorte de novos problemas. Trens, carros e aviões permitem um número enorme de pessoas viajarem mais vezes e mais rápido. Mas a existência dessas tecnologias já causou a morte de pessoas por acidentes, atropelamentos, atentados, guerras, etc. É como se existisse uma ironia diabólica embutida dentro da própria ideia de progresso. Uma ética negativa olha para esse cenário todo e recusa as promessas de uma futura apoteose humana, promessas que ficam subentendidas nas filosofias positivas ou otimistas. Saímos do medievo, deixando todo aquele obscurantismo para trás, apenas para entrarmos na modernidade e vermos a morte de centenas de milhares de pessoas nas guerras que resultaram da Revolução Francesa, coisa que nunca ocorreu durante a Idade Média. Por mais brutais e desumanos que fossem os conflitos, a quantidade de mortos e miséria sempre foi menor. Saímos da menoridade coletiva, como dizia Kant sobre o iluminismo, e chegamos à bomba nuclear. Progresso.
A recusa da vida não é necessariamente abraçar o suicídio, mas ela envolve, em grande parte, uma proposta de abstenção dos assuntos humanos, uma ética minimalista que visa deixar o menor rastro de estrago possível. Como escrevi há pouco, essa abstenção não significa que não possamos enfrentar questões sociais problemáticas. Ela também não significa que desafios tecnológicos não possam ser resolvidos. Porém, uma recusa da procriação está sim dentro do leque de opções encorajadas na luta contra o verdadeiro dragão tirano, a existência em si, que engloba não apenas a morte, mas a vida, mesmo nos seus melhores aspectos. Para a filosofia negativa, esses aspectos bons são apenas a cenoura pendurada na frente de qualquer ser vivo, fazendo aqui uma alusão ao burro que caminha em direção a uma cenoura que ele nunca alcança. Sensações boas, sentimentos bons que visam a permanência dos participantes no jogo. Essas sensações e sentimentos bons fazem com que os participantes produzam novos participantes, inclusive. A natureza, contudo, dentro de sua aleatoriedade biológica, produziu pelo menos um ser capaz de negá-la através de uma ética negativa: nós. Podemos ver as cordas que manipulam a realidade, algo que outros animais não conseguem enxergar, e podemos escolher se continuamos o circo ou não. Dada a nossa constituição de morte estrutural, que continuaria ainda que fôssemos virtualmente imortais, a resposta dos filósofos negativos é a recusa da vida em nome da ética, algo totalmente oposto ao que um pensador como Nietzsche fez, recusando a ética em nome de uma absolutização da vida. Para alguns filósofos pessimistas contemporâneos, ainda que nascêssemos para termos uma vida genuinamente imortal e divina, uma vida repleta apenas de prazeres sem nenhum tipo de dor, tédio ou angústia existencial, gerar uma nova pessoa não seria uma obrigação, seria, no máximo, uma escolha indiferente. Isso ocorreria porque, segundo o argumento antinatalista, se A não existir, A não perde nada, nem mesmo os possíveis estados positivos que desfrutaria, e isso não é ruim, visto que A não existe para perder tais estados positivos. Porém, se A não existir, A não passará por estados negativos e, ao contrário do cenário anterior, o argumento afirma que isso é bom, mesmo que A não exista para se beneficiar. A intuição por trás do argumento antinatalista é a seguinte: estados positivos não fazem falta para alguém que nunca existiu. Porém, é bom quando estados negativos não são capazes de machucar seres inexistentes. Um exemplo real: o impacto do cometa Schumacher-Levy em Júpiter não provocou nenhum estado negativo em seres sencientes, porque Júpiter não é habitado por seres sencientes, até onde sabemos. Seguindo o argumento apresentado, mesmo que nossas vidas fossem verdadeiramente imortais e divinas, seria indiferente criarmos ou não novos seres imortais e divinos, porque, embora eles fossem ter vidas maravilhosas caso fossem criados, ao não criá-los, eles não existiriam para sentir falta desses estados positivos maravilhosos. Entretanto, sabemos que estamos longe disso acontecer. Aliás, temos uma boa ideia de que, por mais que avancemos tecnologicamente, as leis da natureza simplesmente nos impediriam de um dia alcançarmos esse estágio absoluto de benesses. Entretanto, apesar de sabermos que nunca seremos seres divinos, imortais e abençoados, sabemos também que existe espaço para muita melhora na vida humana concreta, real. Há diversos problemas e injustiças sociais que podem ser resolvidos. Há também problemas tecnológicos que podem ser vencidos. Contudo, dentro de uma perspectiva negativa, não há nenhuma razão pela qual devemos esperar para pôr em prática uma ética minimalista, isto é, não existem motivos pelos quais devamos perpetuar a vida através de uma contínua e incessante reprodução na esperança de um futuro que justifique todos os nossos sofrimentos. É possível que algum visionário no ano 900 tenha pensado, citando: um dia a humanidade será capaz de realizar algum tipo de procedimento para amputar um membro gangrenado sem dor e sem que isso possa causar febre que mate a pessoa. Fim de citação. Porém,
Qualquer perspectiva passada de que um dia avançaríamos ao ponto de operarmos com anestesia e termos antibióticos não justifica em nada as dores pelas quais incontáveis humanos passaram no período anterior à anestesia geral e aos antibióticos. Sim, devemos tentar melhorar o mundo concreto agora, hoje, mas nenhuma transformação futura justificará trazermos novas pessoas ao mundo sem que elas possam consentir para que elas defiem e morram. Nem mesmo a perspectiva futura de que tais pessoas, em sua maioria, gostem de suas vidas e sejam gratas por terem existido.